Estou aqui novamente, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Marcos, diretor de operações aqui da Aplicativo.net. Eu terei o prazer de receber o Dr. Rubens Irano, que, além de um profissional renomado dentro da odontologia, é um dos seres humanos mais diferenciados que eu já tive o prazer de conhecer. Para vocês terem ideia de quem é o Dr. Rubens, vou falar aqui rapidamente algumas de suas ações. A primeira dela é que ele é diretor da RH Odontologia, que fica em São Paulo, capital, e é nosso cliente, nos dá esse prazer desde 2016 que ele utiliza a plataforma Controle Odonto na sua clínica. Só a clínica, só a atividade clínica odontológica profissional do Dr. Rubens já seria suficiente para preencher todo o tempo dele. Mas não é só isso que o Dr. Rubens faz. Ele também é membro do Conselho Administrativo do Grupo Qualidade em Saúde, coordenador odontológico do OCIP, Doutores das Águas. Vocês veem que não é pouca coisa, não. Realmente, como eu disse, é um ser humano diferenciado. Ele utiliza a profissão que ele abraçou com muito amor para tentar melhorar o mundo. Então, é algo realmente muito, muito diferenciado. Dr. Rubens, meu amigo, olá, que bom Marcos. tê-lo aqui. Tudo bom? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês. É um prazer enorme estar falando com o Brasil inteiro aqui. Bom, Marcos, você já me apresentou de uma forma que eu já fiquei assim emocionado, né? A gente acaba trabalhando, eu estou formado já há 37 anos na odontologia. Eu formei na Unesp, São José dos Campos, né? E a gente vem trilhando essa parte. Eu sou dentista na RH Odontologia, eu clinico, eu sou dentista clínico geral, eu não sou especialista em nada, se bem que com o tempo a gente continua sempre estudando e a gente acaba entendendo das mais diversas especialidades que regem hoje a odontologia moderna, né? Perfeito. E a gente vai, com o tempo também, galgando, e com o trabalho que a gente acaba apresentando, eu acho que a gente se torna um pouco mais relevante com o tempo também, né? Agradeço a confiança, a sua confiança, você também é uma pessoa encantadora, fiquei muito contente com a nossa conversa lá durante o congresso, viu? Muito obrigado. E doutor, é interessante você falar que a sua clínica e a sua atuação como dentista é generalista. Difícil hoje, não é? Pelo menos para nós aqui, além do conhecimento de mercado, com essas milhares de clientes que temos, e até na nossa vida particular, a gente vê muita especialização na área de saúde como um todo, né? Outro dia eu ouvi, até só para ilustrar, eu ouvi de médico ortopedista, especialista nas mãos. Quer dizer, fatiar o corpo humano, né? E acredito que a boca também. Exatamente. Hoje em dia existem não só os especialistas, como super especialistas, né? E dentro da área odontológica não é diferente. Você tem aquele profissional, por exemplo, que trata o canal, que é o endodontista. Mas aí tem um endodontista que trata o canal só de criança, por exemplo, né? E eu continuei sendo generalista, mas é muito interessante, porque dentro dos estudos que eu tive, né, junto com também o Grupo Qualidade em Saúde, então eu aprendi a parte da gestão odontológica, né? O que é muito interessante, porque inicialmente a gente vai sendo aquele cowboy, né, que a gente fala, que a gente faz um pouco de tudo, né? Mas quem faz um pouco de tudo, existe uma frase que diz que você não é bom em nada. Exato, não se especializa em nada, né? Exatamente. Então, o que a gente começa a perceber no mercado?
você quer melhorar, mas para você se dedicar a fundo em determinada especialidade, você precisa dedicar muito tempo, né, para estudar, precisa gastar um bom dinheiro para comprar os equipamentos específicos daquela especialidade, né? Então, só que se você caminha para um lado, você vai deixar o outro de lado, é normal, natural, né? Então, eu acabei naturalmente chamando especialistas para comporem o meu corpo clínico. Isso é uma coisa que foi meio intuitiva, né? Logicamente que eu abracei uma área ou outra que eu achava que eu era um pouco mais hábil, né? Que era mais coerente com a minha forma de pensar, né? As minhas habilidades, talvez, né? Então, eu fui montando uma equipe que eu super agradeço a todo mundo que faz parte da RH Odontologia, que estão me assistindo agora, né? É uma equipe muito... Tem que cobrar audiência, né? Não é só fazer parte da equipe, trabalhar bem. Tem que prestigiar. Mas é uma equipe que fala a mesma linguagem, né? E eu procuro, dentro dessa filosofia da empresa, não contratar só especialista bom, né? Porque ele tem que ser uma pessoa boa antes de ser um profissional bom, entende? Para mim tem que ter coerência. Então a equipe ela é um pouco reflexo do que eu sou. Eu acho que eu procuro profissionais assim. Esse lado do voluntariado, quem me despertou e que me incentiva muito, não diretamente, até indiretamente, é o meu filho, que ele é um rapaz muito voltado para a área social. Então, isso é uma situação que me chama a atenção. E a minha esposa também é maravilhosa, também muito voltada, muito humana. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui, na verdade, né, tendo o privilégio de conversar com você, com a sua audiência, né? Porque a gente acaba praticando boas ações, né, coerentes, e procurando ajudar as pessoas, e isso é só uma consequência. Estar aqui é uma consequência, né, das atitudes, eu acho. Que bacana. E me diga um pouco mais dessas, antes da gente entrar no Doutores das Águas, essas suas outras duas atuações, né, no Grupo Qualidade de Saúde e no próprio CRO, porque quando a gente fala em entidades de classe com a visão no terceiro setor, é algo que, pelo menos no meu conhecimento, não é muito comum. Essa preocupação geralmente é muito voltado para si próprio, né? De pensar nos profissionais que atuam dentro daquele segmento representado pela entidade. Mas aqui, pelo que eu vejo, o CRO São Paulo, não sei se isso acontece nos outros estados, já tem esse diferencial de pensar no terceiro setor. Sim, Isso aí, na verdade, agora entrou o Braz Antunes, que é o nosso presidente do Conselho Regional, e eu fui convidado por um amigo meu chamado Fernando, que é da Turma do Bem, né? Eu fui convidado, ele é o presidente da comissão temática do terceiro setor, e é uma comissão que está iniciando os trabalhos, e a nossa intenção é normatizar algo que não tem referência, né? Então as pessoas perguntam e não tem aonde ter orientação, né? Uma normatização mesmo, como proceder, né? Então juntamos uma equipe muito boa lá e a gente vai desenvolver o trabalho mais nesse sentido, de ajudar. Bacana, é virar uma referência, né? Porque é algo, como eu falei, então eu acho que eu não estava tão enganado, é algo novo. É novo. Novo que vocês pretendem criar exatamente padrões para atuação e dividir isso com os demais interessados. O voluntariado em si já é uma coisa antiga, né? Mas não existia uma norma, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido, sabe? Que bacana, muito bacana. Agora, em relação à parte do Grupo Qualidade de Saúde, eu já estou com eles
há 7 anos. Na verdade, o grupo existe há 8, então entrei depois de um ano, né? Tá. E eu me sinto, assim, uma pessoa bem atuante lá, né? E toda a filosofia que o Felipe Torres, que na verdade é o CEO da empresa, né? Ele lançou um livro com os 9 pilares para fazer uma boa gestão odontológica, né? Para você ter uma noção do empreendedorismo, como regem as normas do mercado. E aí é interessante porque você começa a falar algo que não é dado nas faculdades, né? Você se forma como técnico em odontologia, pratica odontologia, mas você basicamente você olha muito os dentes, né? Olhar já o paciente já é um diferencial, porque você na faculdade é focado para olhar os pacientes. Isso é muito interessante no que se refere à especialização também, voltando um pouquinho atrás, porque a partir do momento que eu sou generalista, eu começo a entender um pouco mais de uma forma, logicamente, mais ampla, né? E tem um caso, uma situação até interessante que me foi pontuado outro dia, que tem o dente pode ter aquela cárie na cervical, né? É uma cárie na superfície livre do dente. Okay. Aí, se você é atendido por um profissional especialista em dentística, ele vai fazer uma restauração. Se você é atendido por um profissional especialista em periodontia, vai fazer um recobrimento gengival. Se você é atendido por um protesista, ele provavelmente vai indicar uma faceta em cerâmica, né? Então, porque cada profissional especialista acaba direcionando para a sua área e é normal, isso é normal mesmo, né? Legal. E você citou, desculpa interromper, mas algo muito importante, que é o seguinte, a não preparação dos profissionais, notadamente da área de saúde, para a gestão de suas clínicas, até a própria gestão de sua carreira, porque são formações muito técnicas, é algo que eu repito sempre, e é isso que a gente busca com essas lives, é levar conteúdo para os nossos clientes e para o mercado em geral, que possam elevar o padrão de gestão de suas clínicas. Por quê? Eu também não me canso de repetir. Profissional de saúde, tanto médico quanto dentista, a partir do momento que montam o seu primeiro consultório, com uma cadeira, uma assistente, né, uma sala de atendimento, enfim, já passou a ser um empreendedor. E não foi preparado para isso. Não é? Perfeito. Aí o que acontece muitas vezes é que o empreendedor, ele é o empregado da sua própria empresa. Se ele fica atuando, né, na parte operacional da empresa, ele é a mão de obra da empresa. Só tem um detalhe, no momento que ele está atuando como dentista, a empresa está parada. Se a empresa for dependente dele. Né? Perfeito. Ele não está exercendo o papel de gestor. Exatamente. E aí... É de empreendedor. Aí eu vou fazer também a propaganda aqui, né? Que um bom gestor precisa de um bom software, né? Então, o controle odonto, eu já usei vários softwares na minha vida, né? Já sou formado há 37 anos. E informatização é uma coisa que eu adoro, sou apaixonado. E eu sempre fui atrás de softwares odontológicos, testei vários. E o controle odonto, na verdade, o controle odonto veio pela indicação do Grupo Qualidade em Saúde também, né? Então eu falei, bom, se o próprio grupo indica, então eu vou experimentar. Eu experimentei, eu usava antes o Easy Dental, né? Não tem problema em falar. Mas o controle odonto eu acho fantástico. E aquela coisa muito boa, porque vocês escutam o que o dentista fala, né? Vocês
tem um aprimoramento constante, porque o mercado vai mudando. Exato. E vocês vão acompanhando as necessidades. Então, cada vez mais, o programa se torna muito completo. Completo para quem sabe administrar. Perfeito. Não é o completo para dentista, que atua só na boca do paciente, né? Então, nesse sentido, eu acho que a tendência do mercado, para você sobreviver no mercado onde a competitividade é muito grande em termos de franquias, tudo, né? São empresas que têm administradores, que tem pessoal de marketing, tem contador, tem advogado, são empresas grandes, né? E você, dentista, competir com um mercado desse, sendo simplesmente um simples dentista, é muito difícil, cada vez mais difícil, né? Então você precisa se municiar, né, de informação, conhecimento, pessoas, né? Saber crescer formando um time, né? Eu acho que cada vez mais é difícil você crescer sozinho. Então eu fico muito contente quando eu consigo, ao longo de um bom tempo, montar uma equipe coesa, que a gestão de pessoas é uma das maiores dificuldades de qualquer empresa. Sem dúvida, é o grande segredo. É. Porque independente de ser dentista, se é a sua atendente, se é da sua área administrativa, e principalmente o seu paciente, nós estamos falando do ecossistema, ele é todo formado por pessoas. Sim. Né? Então, essa habilidade da sua equipe em lidar com os pacientes, com seus fornecedores e entre si é fundamental. E é difícil formar time, né? É muito difícil. E o interessante quando você tem noção de mercado, de empresa, é que os processos vêm antes das pessoas, né? Parece uma coisa meio complicada para quem não entende, né? Mas só para fazer uma explicação bem simples aqui. Claro, fica à vontade. É mais ou menos um restaurante, você tem o chefe de cozinha e se você não tiver processos montados, a hora que o chefe fica doente, o restaurante fecha. Exato. Isso não pode acontecer, né? Exato, fica então, personalizado nele. Isso, né? Você pode ter a figura. Claro, chefe, claro. É importante ter, né? Mas você tem que criar processos para que as empresas, elas se bastem, sejam autossuficientes. Agora, para isso, você precisa abrir mão daquela coisa de centralizar o poder em você, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, às vezes até de uma forma impensada, né? Instintiva. Instintiva, exatamente. Agora, eu adoro isso, porque, na verdade, quando a gente monta um time bom e as pessoas trabalham em prol da coletividade, todo mundo lucra. Doutores das Águas, conta isso para mim que eu fiquei, quando você me contou, eu confesso que eu saí falando para todo mundo. Eu não imaginava que existisse um projeto desse, com abrangência e como esse tipo de voluntariado que se dispõe e se propõe a sair de São Paulo, com todas as regalias que uma grande metrópole fornece, para se enfiar literalmente no interior da Amazônia, para levar saúde àquela população que com certeza é muito carente. Conta um pouquinho disso para essa audiência que está nos vendo, que é um negócio fantástico, arrepia. Para mim é um prazer falar do Doutores das Águas, né? É um projeto que nasceu em 2011, foi fundado, na verdade, era um grupo de pesca, né? Tinha um médico que ia dentro desse programa de pesca, né? E o pessoal das comunidades ribeirinhas sabiam que ele era médico e tal. E aí, numa oportunidade, ele estava pescando e uma mulher veio com um problema no pé e sabia que ele era médico. E aí, o médico, né,
como ele é um sujeito prevenido, carrega só a caixinha de remédios, né? Que é uma caixinha de remédio que muitas vezes tem medicação aí que ele não vai usar e depois que vence ele descarta, porque está levando para lá, mas não necessariamente vai usar. Vai usar. Fica dentro da caixa de pesca, Exato. Se bobear, fica, não tira de lá até a próxima pescaria. E a mulher ficou numa felicidade tão grande que o Dr. Francisco, que é o médico, que ele é o nosso atual coordenador e vice-presidente da OCIP, conversou com o Mauro, né? O Mauro é nosso comandante, né? E é o presidente da OCIP. Eles ficaram entreolhando e falando, nossa, com um simples gesto de entregar uma medicação, causa uma felicidade tão grande, acho que a gente podia fazer um pouco mais do que vir pescar só. Que legal! Aí no ano seguinte, isso foi em 2010, em 2011 eles conseguiram fazer a primeira expedição do Doutores das Águas, né? Quem encabeçava era o Rubinho de Almeida Prado. Rubinho é um pescador notório, talvez mais emblemático, né? Para quem pesca, é um nome de referência no mercado. Exato. E conseguiram chamar médicos. Na primeira etapa teve um dentista que acompanhou e foi se criando essa movimentação, né? Que foi se solidificando ao longo dos anos, que é o Doutores das Águas. Ao longo desses 12, indo para 12 anos, né? Sim. 12 para 13 anos, e dificuldades, e conta um pouquinho para a gente, que eu acredito que tem uma curiosidade muito grande de todos, e como é isso? Vocês planejam uma expedição para ir uma vez ao ano? Qual é a frequência? Quantas pessoas envolvidas? Detalhe um pouquinho mais para a gente. Ok, nossa expedição ela se dá geralmente na época de março e abril, porque é a enchente do rio. Com a elevação da água e a alteração, se dá mais ou menos 10 metros de diferença entre a vazante a baixa e a alta, 10 a 12 metros, né? O ano passado foram 12 metros, acho que esse ano também deve estar beirando isso. Então é um volume de água gigante e que permite, na verdade, o barco caminhar pelos rios e ir bem distante, que é essa a intenção. A intenção do projeto é atingir essas comunidades que são bem distantes de Manaus, que é onde fica nossa central, né, a marítima. QG. Isso, QG. E aí a gente consegue atingir regiões lá para Roraima, na primeira etapa, e no Baixo Amazonas, na segunda etapa. O projeto, nós temos atualmente, em 2014, nós conseguimos, através de doações, dinheiro suficiente para construirmos o nosso barco. O barco é próprio dos Doutores das Águas. Né? Nossa tripulação, mais ou menos 32 voluntários, e temos aí a necessidade de mais ou menos 5 a 6 tripulantes, né, que vai desde piloteiro, cozinheira, pessoa arrumadeira, ajudante de pilotagem também e casa de máquinas. Perfeito. É a infraestrutura necessária, né? Sim. Inclusive para o piloteiro, como você disse, é fundamental para se navegar por esse mar de água que vira na época da cheia, né? E o mais incrível, né, é quando chega a parte da noite, porque a gente não acende farol, né, no barco, não tem. Não, vai ser totalmente no escuro. É incrível, é incrível. Você coloca a mão na frente, você não enxerga a mão. Meu Deus! Mas por uma razão especial, isso ou não? Mas o pessoal da região, os piloteiros são da região, eles enxergam tudo. Eu não sei como logicamente que acostumados, né? Mas eles enxergam detalhes assim que
se eu ficasse lá, eu não saberia o que fazer, né? Literalmente. Uhum. Mas tem algumas coisas bem interessantes que eu acho que Fique à vontade. é passível, né, de falar aqui. No começo, por exemplo, as comunidades não estavam acostumadas a receberem auxílio, porque nós vamos com a parte odontológica, somos em 12 pessoas, vai a parte médica, que são mais ou menos 7 pessoas, vai o pessoal da educação socioambiental, que vai mais umas 5 pessoas, e tem o pessoal da circulação, que ajuda a organizar toda a movimentação, o fluxo dos pacientes, né? Tá. Então tem toda uma sequência lá dentro, ok. E aí, no começo, as comunidades eles falavam assim, não, mas a gente não precisa, a gente nunca teve isso, então a gente sobrevive. Eles falam, a gente sobrevive, né? Sem isso. Mas devagarzinho foi se abrindo, né? Eles foram entendendo a importância. Na parte odontológica, logicamente que no começo fazia-se muitas extrações, né? Praticamente era só extração, tá? E na verdade tinha um coordenador que veio antes de mim, chamado Luciano Moura, né? O Luciano Moura é o coordenador que me chamou para o projeto, né? Legal. E aí, ao final, esse ano de 2022 é o ano que eu virei coordenador, né? Ele agora está cuidando da família, vai nascer a filha dele, então um abraço para o Luciano aí, meu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Até lá eu era voluntário, agora sou coordenador, né? E aí, com o desenvolvimento do trabalho, a gente conseguiu o quê? Atender mais ou menos assim. A cada ano, a gente não consegue atender todos em todas as suas necessidades. Então, vamos estipular. Um ano, a gente faz extração de um quadrante. Ano seguinte, extração do outro quadrante. No terceiro ano aqui e no quarto ano, 4 anos para fazer a extração da arcada inteira. E quando chega no quarto ano, logicamente, o primeiro quadrante já precisa de cuidados. Só estou esboçando aqui, né? Perfeito. Uhum. Juntando a parte da extração, entra o que? A parte da educação, né? Então, todo dia, porque cada dia a gente fica em uma comunidade diferente. Então, tem a parte que a gente vai, geralmente, numa casa maior lá, às vezes é uma igreja evangélica, tudo, e a gente faz uma apresentação, né, falando, exaltando a importância da prevenção, da escovação, da higienização. Nós ganhamos da Colgate um escovódromo com 8 locais, com 8 torneirinhas, com um espelho. Então a gente ensina todo mundo a escovar o dente, né, porque a prevenção é o grande segredo. Né? Se você só focar, se o foco for tratamento, você não vence. Então, por um lado, a gente trata, pelo outro, a gente ensina a prevenção. Diminuir a necessidade. Né? Perfeito. Ok, então passando 4 anos, extrativistas, né, vamos assim dizer, começa a entrar o quê? A parte restaurativa. Então o dente não está tão ruim mais, então dá para restaurar, aí começa a restaurar. Então restaura 1, 2, 3, 4, mais 4 anos restaurando, de uma forma geral, lógico, né? Sim. Aí começa a entrar o quê? Bom, teve vários pacientes que a gente acabou extraindo e ficou um espaço antiestético lá, né? Tem pessoas que acabam extraindo tudo e eles não têm a menor condição geográfica para ir até, por exemplo, Manaus, e nem financeira. Sim. Okay? Então, uma necessidade que nós vimos foi devolver a eles um pouco de dignidade, mas como, né? Então, nós entramos com a parte da prótese, que quem cuida, meu amigo Moisés, cuida muito bem, né? E dentro, no barco, a parte da prótese fica lá em cima. Tá? Tem toda uma dinâmica. A parte odontológica fica lá embaixo. São 4 cadeiras,
nós atendemos com 4 dentistas, 2 auxiliares, mais um coordenador. 4 cadeiras com ar-condicionado. Então agora é confortável. Quer dizer, o barco todo equipado mesmo, foi construído e adequado para a necessidade de vocês. A parte odontológica está excelente, a parte médica fica do lado também, tudo com ar-condicionado, tem 3 meses, tem agora o departamento de ultrassom também, só que a parte da próstata fica lá em cima sem ar-condicionado e fica aberto, então eles... a parte protética eles sofrem bastante, eles começam às 7 horas e geralmente acaba umas 9 horas da noite. Eles começam primeiro e terminam depois. São 12 horas de trabalho, assim, ininterruptos. E para almoçar, mas eles ficam... Mas é um pessoal, assim... Os voluntários, né? Acho que os voluntários, de uma forma geral, eu ia falar dos doutores, mas eu acho que de uma forma geral, são pessoas que têm um coração muito dadivoso, né? Porque abrem mão de um conforto, né, que nem você falou, aqui de São Paulo ou de qualquer região do Brasil, porque nós temos voluntários espalhados pelo mundo, e é muito gostoso, porque o espírito do voluntariado já é um espírito diferente, de bondade, do bom, né? Do bem. Do bem. Então, a gente trabalha muito durante o dia e à noite a gente bate papo, canta, né? Então é uma delícia, é uma convivência muito saudável também. Mas, como é uma OCIP, nós vivemos a base só de doação. Então, cada vez mais está difícil, as doações não estão fáceis, né? E isso eu falo, não é só o nosso, são várias ONGs, OCIPs que relatam a mesma dificuldade. Então é um desafio, é um grande desafio a gente conseguir fazer, continuar o projeto de uma forma tranquila. Faz parte. Tomara que depois de hoje outros voluntários apareçam, né? E quem sabe alguns patrocinadores também para um trabalho tão bonito. Uma curiosidade que eu tenho, a partir de Manaus, quanto que vocês costumam percorrer via fluvial? Bom, o nosso barco, ele não é aquele barco que tem aquela quilha para quebrar água e para ir rápido. O nosso barco é meio balsa, sabe? Então ele é achatado embaixo, ele demora, ele não tem muita velocidade, mas ele tem mais equilíbrio. Perfeito. Né? E o equilíbrio é muito importante. Teve uma vez, né, foi na primeira vez que eu fui, um dentista, né, no primeiro atendimento, ele sentou, né, o paciente sentou, ele levantou, o barco estava um pouco inclinado, a cadeira andou. E o dentista não viu, aí quando ele sentou, ele caiu direto. Foi uma única vez que aconteceu isso, não aconteceu mais nada ao longo desses 6 anos que eu estou no projeto. Mas por isso que a estabilidade, ela é fundamental. Se ficar balançando não funciona, por isso que o barco é projetado desse jeito. Mas isso faz com que a velocidade seja menor, né? Acabamos levando 1 dia e meio para chegar na primeira comunidade. 1 dia e meio para a primeira. 1 dia e meio só de navegação para chegar na primeira comunidade, né? E aí, porque o pessoal conta em nós, em pés, né? Eu sei que acaba, ao longo desses 22 dias, que é o projeto, juntando a primeira e a segunda etapa, a gente acaba circulando por volta de 2.000 quilômetros. Meu Deus! É bastante. É muita coisa mesmo. E quantas comunidades vocês conseguem atender ao longo desses 22 dias e nesse percurso? Olha, a quantidade de comunidades atingidas, eu acho que gira por volta de 19 comunidades. Nossa, ou mais. Mas é porque é o seguinte, tem regiões que nós vamos, por exemplo, o estado do Amazonas é um pouco mais pobre do que o estado de Roraima.
tá? Uma questão política, geográfica, de controle também, talvez. Então, no Amazonas, a gente vai, por exemplo, num local, né, que é uma central. Só que a gente chega lá, não tem casa, não tem ninguém, a gente chega e fala, cadê todo mundo? Né? E ainda mais quando chove, o pessoal demora um pouco mais para chegar, porque os barcos são pequenos, né? Eles vão, às vezes, em canoa, né? Barquinho com uma rabetinha, um motorzinho lá atrás só, né? Então, às vezes, eles demoram para chegar. Então, nesse local, a gente acaba atendendo 1, 2, 3 comunidades que vão para lá. Eles vão para o local. Isso. Então, às vezes, a gente atende 3 num local só. Então, às vezes, a quantidade é maior do que o número de locais que a gente para. Né? E em termos de número de pessoas atendidas? Nós atendemos em média, assim, 2.000 pessoas ao longo da expedição. 2.000 pessoas ao longo desses 22 dias? 2.000 pessoas que passam pelos médicos e passam pela parte odontológica. Que coisa maravilhosa. Então vocês também trabalham, tanto médicos quanto dentistas, odontólogos, trabalham também aí 10 horas por dia. Sim, fácil. Que bacana. E sempre com o bom humor do voluntário, né? Isso é essencial, né? Graças a Deus, eu estou aqui até visualizando, sabe? Quando a gente vai falando, a gente vai viajando no projeto. Viaja junto, vai lembrando. E a gente atende com muita alegria. E tem várias situações, né? Dentro do projeto, eu preciso salientar um programa que nós criamos, que é um programa chamado Programa CARI Zero. O Programa CARI Zero, ele é muito focado na parte preventiva, né? O próprio nome já mais ou menos induz a esse pensamento. E é baseado na palestra diária que nós, né, realizamos e na parte da higienização e escovação. Então, todos reforçam também depois dentro da sala de atendimento, né, do consultório lá. E o nosso índice de sucesso, porque a gente volta sempre nas mesmas comunidades, né? Tem o porquê, a gente volta sempre nas mesmas. E o índice de sucesso do programa CARI Zero é de 30% da comunidade já não tem cárie. Meu Deus, olha só, um trabalho preventivo, educativo acima de tudo. Sim. Gerando um resultado como esse. Que coisa maravilhosa. Isso nos enche de orgulho, porque, né, nós vamos num local onde o setor educacional é pobre, né? É pobre. Então eles não estão acostumados, que nem as pessoas, as crianças das cidades grandes, a um sistema educacional onde orienta, né? Vai no dentista que orienta, vai no médico que fala, na escola também fala, e os pais são instruídos, né? Então, lá tem situações que a criança entra na sala para atender e a criança tem 5 anos de idade. 5 anos de idade e às vezes tem que tirar o dente da frente, tá? Aí a gente pergunta, poxa, cadê o papai e a mamãe, né? Para ver se pode, né? E a criança fala, eu não tenho, eu moro com a tia. E aí você fica, nossa, e agora? Né? E aí a criança fala, não pode tirar. É uma emancipação precoce, né? Pelas circunstâncias todas. Deixa eu só desligar aqui o iPad que eu deixei ligado. Porque hoje em dia esses computadores ficam ouvindo a gente falar. Eles querem falar junto. Bater um papo. Querem bater papo. Então isso acontece bastante lá, sabe? Situações onde as crianças vão sem os pais, né? E
às vezes famílias com 8 crianças, então entra a mãe, fica sentada e circula todos os filhos naquele momento. E aí, como é uma sala onde as 4 cadeiras estão no mesmo local, chora uma criança, as outras choram. Sabe? Acontece. Vai em cadeia, o choro em cadeia. Choro em cadeia, não tem jeito. Aí, dos critérios, né, de seleção do voluntário o profissional dentista tem que saber atender criança. Uhum. Né? Então, quem acaba selecionando nesse momento sou eu mesmo. Então, todo profissional que está lá, ele tem que saber atender criança, né? E tem que ter uma certa psicologia. Criança não é técnica, é psicologia muitas vezes, né? Tem que saber extrair dente, sabe? Restaurar e fazer a parte de periodontia. Uhum. Caso ou outro, só tratamento endodôntico, tá? Mas essas 4 áreas, o profissional que vai lá, ele tem que saber fazer de uma forma assim rotineira. Que ótimo. Doutor, assim, infelizmente nós temos um tempo limitado, né? Mas nós temos alguns minutos, mas eu queria explorar nesse sentido. Quem quiser se voluntariar, se juntar aos Doutores das Águas, tanto na área médica quanto na área odontológica, e mais do que isso, os empreendedores que estão nos assistindo, que são também da área médica, odontológica, até mesmo outros empreendedores que queiram contribuir de alguma forma com vocês. Como que funciona isso? Posso passar teu contato? Mas vai ficar doido, hein? É verdade. Nós temos o nosso site, né? doutoresdasaguas.org.br, e Doutores das Águas também é localizável no Instagram, né? No LinkedIn. Então, se você que está nos assistindo, digitar Doutores das Águas, você vai encontrar a gente facilmente. E aí lá tem local para você se inscrever como voluntário, lá tem local para você fazer a sua doação para ajudar a gente nesse projeto, né? Ajudar, na verdade, os ribeirinhos. Né? Pois é, não é lá. Vocês, porque vocês, graças a Deus, quem pode se voluntariar um trabalho de 22 dias ao ano, que significa 1/12, né, do seu tempo produtivo, é que, graças a Deus, graças a um bom trabalho, atingiu um padrão, vamos chamar assim, né, de sucesso que permite isso. A gente sabe que tem pessoas que falta mês no ano, né, para trabalhar, para pagar suas contas. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos. Então, por que eu digo isso? Ajuda para vocês, que vocês já se voluntariam, realmente não é a necessidade. A gente tem em mente que está auxiliando aquela população que está lá, brasileiros como nós, carentes por diversas circunstâncias, por maus governos, pela distância, enfim, não importa as razões, mas que nós podemos ajudá-los. Não é? É verdade. Então, por isso que eu falo tanto dos profissionais da área, né, médica e odontológica, quanto empresas que queiram abraçar essa causa. É algo muito legal. É muito legal porque é uma população, pelo que eu entendo, acima de tudo, meio esquecida. É diferente você ver uma comunidade carente dentro de uma cidade, como São Paulo, como Campinas, enfim, que existem em todas as cidades, porque aí fica visível. Lá Sim. É a carência, acho que meio que invisível, não é isso? Porque na verdade eles ficam muito distantes, né? Não tem estrada de terra que liga
né? A estrada lá são os rios. Exatamente. Né? Só que quando está em baixa, não tem nem Também rio. não navega. Não navega. Tem uma região que eles falam assim, sabe onde vocês estão? Na época da baixa, a gente atravessa a pé até o outro lado. Um carrinho Aquele rio mão. de uma extensão enorme, uma largura enorme na época da cheia. Então a gente vê, na época que a gente vai, às vezes, quando a enchente é muito grande, toda a comunidade debaixo da água. Meu Deus. É outro mundo, né? Infelizmente. É outro mundo. É outro mundo. Doutor, que prazer enorme. Nós poderíamos passar com essa simpatia que você tem, esse conhecimento, essa doação, enfim, esse ser humano que você é, nós poderíamos passar horas e horas aqui batendo papo, que seria fantástico. Mas, infelizmente, nós temos a programação dessa live, né? Que, como você sabe, são 10 horas ininterruptas, todas as quintas-feiras, e a gente procura ser sério, né? Meio que britânico, né? Na manutenção perfeito, dos horários. Sempre dá uma fugidinha, enfim, mas... Então eu quero mais uma vez agradecer essa sua predisposição e disposição em bater esse papo conosco. É de coração mesmo esse agradecimento. Também espero que quem esteja nos assistindo que possa contribuir, tanto como voluntária, né, como voluntários, passando, claro, por todo o crivo, pelos processos de seleção da OCIP, mas também que possa contribuir de alguma forma, quer seja, né, as grandes produtoras, escova de dentes, enfim, seja lá o que for que possa ajudar nessa ação maravilhosa, que tome essa iniciativa. Doutor, realmente muito obrigado e a palavra está contigo aí para a gente encerrar. Marcos, eu só tenho a agradecer você, ao Controle Odonto, ao aplicativo.net, né, que me permitiu vir trazer um pouquinho da minha história, né, do projeto Doutores das Águas, falar um pouquinho também sobre empreendedorismo na odontologia, que eu acho também um assunto que a gente poderia ficar horas e horas conversando só sobre isso, né? Então aqui eu só tenho a agradecer, gratidão total. Eu espero que você que está nos vendo, né, tenha tido uma experiência agradável.